Bem-vindos ao Eco África, o magazine ambiental co-produzido pela STV Moçambique e pela DW na Alemanha. Eu sou Dália Lang e hoje vamos partilhar algumas iniciativas que estão a ajudar a proteger o meio ambiente. Vamos aos destaques deste programa. No Zimbábue, um grupo de mulheres está a combater a caça furtiva. No Mali está de regresso o funil, um supergrão resistente ao clima. E no Uganda, uma jovem ambientalista desafia a população a plantar árvores no aniversário. Começamos o programa com uma excursão ao vizinho Zimbábue. Vamos até o campo de treino feminino de guardas florestais. Aqui os critérios de admissão são rigorosos, mas as possibilidades de emprego para as mulheres são muito boas. Fique a saber como é a formação deste grupo de mulheres corajosas. Parece um treino básico, mas na verdade estas mulheres estão a competir para participar num programa de conservação. Querem fazer parte da Akaxinga, uma unidade contra a caça furtiva criada por um soldado australiano que se tornou ativista ambiental. Começamos em 2017, quando recrutamos os 2 primeiros esquadrões armados de guardas florestais mulheres aqui no Zimbábue. Começamos por cuidar de uma reserva e agora já são 5, num total de 1 milhão de acres. As Akaxinga, que significa as bravas no idioma local Shona, estão dispostas a arriscar as suas vidas para proteger a vida selvagem, mas também estão unidas no desejo de independência e autodeterminação. Muitas destas mulheres são vítimas de agressão sexual e violência doméstica. O meu marido costumava abusar de mim. Ele foi muito violento comigo, mas eu não tinha opção. Tive de me afastar dessa violência. Isto está a mudar completamente o padrão de vida de todas as mulheres. A maioria das mulheres progrediu e algumas são financeiramente independentes. Todas as Akaxinga vêm de comunidades próximas da área que patrulham e conhecem os habitantes locais. Costumam ser mais hábeis do que os seus colegas do sexo masculino a diminuir situações potencialmente violentas e a mostrar às pessoas a importância de proteger os animais selvagens. Acho que esse clichê milenar de conquistar corações e mentes só pode tornar-se realidade quando envolvermos a comunidade local. A melhor maneira de envolver a comunidade local é trabalhar com as mulheres. Desta vez, 80 candidatas passaram no teste de recrutamento e estão agora a iniciar o seu treino de 6 meses. Durante este período, as mulheres também treinam com espingardas, caso tenham de enfrentar caçadores fortemente armados. Desde a criação do esquadrão de elite há 3 anos, na área de vida selvagem de Pundundo, a caça furtiva de elefantes caiu 80%. Até agora, as Akaxinga prenderam 115 caçadores furtivos, usando técnicas de combate corpo a corpo e sem disparar um único tiro. Chamo-me Juliana Murumbi e entrei para este projeto Akaxinga em 2017. Lembro-me que quando estávamos no Quênia, tivemos treinos. Estávamos misturadas com homens e consegui desafiá-los em treinos físicos, até mesmo em corridas de longa distância, flexões abdominais. Por isso acho que somos iguais, porque o que eles podem fazer, eu também posso fazer. Outro fator a favor das mulheres é que até agora não houve um único caso de corrupção. A Akaxinga tem sido um sucesso em várias frentes e o modelo prepara-se agora para ser expandido. Em 2025, o seu fundador pretende ter 1000 guardas florestais no terreno para patrulhar 20 parques. O funil é um grão cultivado na África Ocidental há cerca de 5 mil anos, mas com o aumento das áreas de cultivo de arroz, ele quase desapareceu.
O grão é extremamente pequeno e difícil de descascar, mas contém muito mais nutrientes do que, por exemplo, o arroz branco. No Mali, muitos agricultores estão a voltar ao cultivo do funil, uma vez que é bastante resistente às condições áridas da região. É uma boa opção nesta época de mudanças climáticas, na qual os agricultores sofrem regularmente perdas de colheitas. É época de colheita em Tominian, perto da fronteira do Mali com o Burkina Faso. Trata-se da colheita de fônio, uma espécie de painço típico da África Ocidental com pequenos grãos ricos em nutrientes. É uma das culturas que mais cresce no mundo, mais predominante em climas secos e solos arenosos, mesmo sem irrigação. Durante muito tempo, o fônio foi negligenciado, mas agora há cada vez mais agricultores a cultivá-lo novamente. Pierre Terra é um deles. Compte tenu de la dégradation naturelle aujourd'hui, le fônio... Temos que ter em consideração a degradação da terra. O fônio está novamente a ser muito procurado porque ajuda a proteger o solo. Depois de cortado, as suas hastes são deixadas no chão, o que ajuda a fertilizar o solo. On fait l'enfouissage et avec ça, ça permet de refertiliser le sol. Como os grãos são pequenos, o seu processamento demora muito tempo. Tradicionalmente, o fônio é debulhado em tapetes de palha. Em seguida, as sementes são misturadas com areia e trituradas num pilão. Demora algumas horas a extrair alguns quilos da parte comestível do grão, mas tudo mudou desde que a ONG suíça Helvetas forneceu novas máquinas que tornam muito mais fácil o processamento dos grãos. Uma máquina separa os grãos das hastes. Outra remove as cascas em pouco tempo. E isso poupa muito trabalho às mulheres. Agora, elas só precisam de peneirar os grãos para remover as restantes impurezas. Antes tínhamos de triturar os grãos até as nossas mãos ficarem vermelhas e doloridas. Mas graças às máquinas, já não temos de fazer isso. Agora é muito menos cansativo. Basta lavar os grãos e pô-los na panela a cozinhar. Os grãos são usados para fazer papas, cuscuz, pão e também cerveja. Ibrahim Soleiman Touankara tem um restaurante na capital Bamako. Antigamente, o fônio era reservado para ocasiões especiais e festividades, mas agora está a tornar-se um produto diário. Lavamos muito bem o fônio e preparamos-lo de maneira a que as pessoas possam comê-lo a qualquer momento. Servimos com 2 tipos de molho: molho de amendoim, que chamamos mafé, ou molho de tomate. Mas o prato mais popular no cardápio do restaurante Le Bafing é o frango com manga e fônio. Muitos clientes vêm especialmente por causa deste prato. O fônio é realmente o melhor prato do Mali. Comemos muitas vezes em casa. Costumo pedir à minha esposa que o faça para mim. Mas viemos aqui porque é incrível a forma como o cozinha. O fônio não é apenas saboroso, é também muito nutritivo. Os cientistas dizem que tem qualidades excepcionais que o tornam melhor que o arroz e o milho. Yara Korezi Dembele é especialista em nutrição no Instituto de Economia Rural de Bamako. É muito rico em aminoácidos essenciais, importantes para o meu corpo. É um produto muito rico em fibras, por isso é mais digerível do que outros tipos de pães, arroz e milho. De volta a Tominian, Pierre Terra está a ensinar colegas mais jovens a fazer adubo. Para facilitar o processo, cobrem a pilha com palha de fônio. As hastes de fônio protegem o composto do sol. São muitas as razões pelas quais este grão antigo está a reconquistar popularidade no Mali. A procura de fônio tem crescido nos últimos anos e o seu preço também está a subir.
e isso dá aos agricultores a oportunidade de aumentar os seus rendimentos. Ideias fantásticas. Gostava que todos pudéssemos pensar em algo simples e inteligente para proteger o meio ambiente e tornar o mundo um lugar melhor. Mas o que acontece quando corta uma árvore no seu jardim? Pode dizer que é uma árvore a menos, mas o que acontece quando milhares de árvores desaparecem numa região? Os efeitos são sentidos imediatamente. O solo seca, a umidade diminui e a biodiversidade é reduzida. O nosso exame ECO apresenta-lhes os fatos e os números. Todos os anos, o continente africano perde cerca de 2,8 milhões de hectares de floresta. É mais ou menos o tamanho da Guiné Equatorial. A maioria das florestas é derrubada para dar espaço à agricultura, 93% do total para o cultivo itinerante. Muita madeira é usada como lenha ou transformada em carvão vegetal, fontes de energia vitais para as populações rurais. Também exportado carvão vegetal, 40% do carvão importado pela União Europeia vem da África. O desmatamento contribui para as alterações climáticas e para a perda da biodiversidade. Como resultado da caça furtiva e da destruição florestal, a população de elefantes da África Central diminuiu 66% entre 2008 e 2016. Mas também há boas notícias. Graças a vários projetos de florestação, 27 países africanos pretendem plantar 100 milhões de hectares de novas florestas até 2030, uma área quase 3 vezes maior que a Alemanha. Agora já está preparado para plantar árvores? A situação das florestas é muito grave, como acabamos de ver. Uma ativista ambiental do Uganda já está a tomar medidas e ela tem apenas 15 anos. Lia Namunguero teve a ideia de plantar árvores em aniversários, em vez da tradicional festa com bolo. Ela também está a exigir medidas aos líderes locais e globais para combater os impactos negativos das alterações climáticas. Fomos conhecê-la. Len Namugera lidera esta manifestação contra as mudanças climáticas. Os estudantes saem às ruas da capital do Uganda, Kampala. Fazem parte do movimento global Sextas-feiras pelo Futuro, que exige ações do governo para travar as alterações climáticas. A razão pela qual protestamos é porque somos jovens e lutamos pelo nosso futuro e pela mãe natureza. Acho que as pessoas da minha idade estão a participar nos protestos porque são as mais interessadas no nosso futuro e estão a tentar lutar por isso. Quando Len fez 15 anos, não escolheu um bolo ou uma festa. Em vez disso, decidiu comemorar o seu aniversário plantando 200 árvores. Em agosto, ela lançou uma campanha no Twitter com a hashtag BirthdayTrees, as árvores de aniversário, que chamou muita atenção. Desde então, várias pessoas no Uganda plantaram mais de 3.000 árvores no seu aniversário como forma de retribuir o planeta. Quem tem 18 anos pode plantar 18 árvores. Quem tem 30 anos pode plantar 30. Se continuarmos a fazer isso, por exemplo, somos 42 milhões de pessoas no Uganda. Alcançaremos esse objetivo de plantar 1 bilhão de árvores em 25 anos. 1 billion trees in 25 years. Poucos ugandeses possuem terras adequadas para uma floresta e grande parte do espaço é usado para a agricultura. A ativista quer que o governo a autorize a plantar árvores nas reservas naturais e também convenceu alguns proprietários de terras a deixá-la plantar nos seus terrenos. Se eu tivesse plantado uma árvore todos os anos, já seria uma floresta grande. E se vamos fazer isso todos os anos, se alguém plantar no mínimo 10 árvores, toda a área florestal do Uganda voltará à normalidade dentro de 10 anos.
Apesar de alguma resistência, cada vez mais estudantes estão a juntar-se à sua causa. Todas as sextas-feiras, Len Namugera sai do colégio interno que frequenta para exigir ações do governo contra a crise climática global. A campanha tornou-se viral nas redes sociais. Quero que o governo saiba que esta ação climática é real e necessária agora. Por isso, quero que o governo veja o que está a acontecer no Uganda e que também assuma as suas responsabilidades. Len Namugera não tem medo de sujar as mãos. Ela e outros jovens ativistas foram até o Lago Vitória. Juntos, recolheram resíduos plásticos das margens e incentivaram os habitantes locais a fazerem o mesmo. Ela também iniciou uma campanha online para forçar o governo a proibir sacos de plástico no Uganda. Não podemos simplesmente pregar e dizer às pessoas o que não devem fazer. Temos de praticar o que pregamos. Quando começamos as limpezas nas margens do lago, encontramos muito lixo porque toda a gente deitou lixo nos lagos. Como começaram a ver-nos limpar os lagos, as pessoas já se habituaram. Quando nos veem, sabem que viemos para limpar o lago e são muito colaborativas. Sabem que não é correto deitar o lixo no lago. Len Namugera ainda enfrenta enormes desafios. Felizmente, pode contar com a família para apoiá-la. O pai já pagou várias multas e teve de enfrentar críticas públicas pelo ativismo da filha. Mas ele diz que prefere vê-la nas ruas a lutar por uma boa causa do que ficar calada quando o planeta precisa da sua ajuda. As casas tradicionais de enxaimel são construídas na Europa há centenas de anos. Essas casas não são apenas bonitas, também são sustentáveis. É por isso que algumas construtoras na Alemanha voltaram a apostar nesse estilo. Vamos espreitar uma dessas novas casas à moda antiga. Este cenário parece saído de um conto de fadas. Casas antigas, em estilo enxaimel, podem ser encontradas em muitas cidades europeias. A tradição remonta ao século XII. Os edifícios são construídos a partir de uma estrutura de madeira preenchida por tijolos ou barro. Algo que fazia sentido, já que madeira, areia e barro eram materiais disponíveis gratuitamente. Esta casa ainda não tem um ano. Foi construída usando os métodos antigos, com enxaimel por dentro e por fora. Para o proprietário Norbert Hoffmann, era importante ter uma casa de baixa energia equipada com a tecnologia mais recente e o telhado também inspirado num design antigo. É o chamado teto frio, que é bem ventilado. É uma técnica de construção antiga, já que no passado havia apenas telhados frios. E isso nota-se nos edifícios antigos, onde os sótãos não são isolados. No verão, a temperatura é bastante agradável no topo da casa, mas isso deve-se unicamente à maneira como é construída. O aquecimento é feito com tecnologia de ponta. Uma célula de combustível fornece eletricidade ao edifício. Um sistema solar térmico fornece água morna. E no piso térreo, um sistema de aquecimento de piso usa tijolos para armazenar o calor. As janelas são feitas de vidro inteligente que escurece quando o sol brilha. A casa foi construída por Eiko Schulz, que há mais de 25 anos constrói casas de enxaimel inspiradas no design antigo, mas equipadas com a mais recente tecnologia. É um verdadeiro desafio. No passado, ninguém estava preocupado com a eficiência energética. Atualmente, temos de trabalhar com paredes muito mais espessas e adaptar coisas muito diferentes. As janelas têm de ser construídas de maneira completamente diferente e tudo tem de ser feito de forma a não ser visível lá fora. O esqueleto de madeira é construído numa oficina de carpinteiros, usando apenas madeira europeia, abeto, pinheiro, larício ou carvalho. É como nos velhos tempos, não se usam pregos. Em vez disso, as vigas ligam-se com juntas que se fixam com estacas de carvalho.
Trata-se de uma junta usada pelos carpinteiros há séculos. Só se usa madeira. A vantagem é que se expande da mesma maneira quando as temperaturas variam, algo que não acontece quando se usa madeira e metal, o que pode causar danos a longo prazo. Uma junta só com madeira evita esse problema. São necessários cerca de 12 metros cúbicos de madeira para construir uma casa de 200 metros quadrados. Se colocássemos os pedaços de madeira de ponta a ponta, daria quase 1 quilômetro. Pode parecer muito, mas a madeira é muito mais sustentável do que outros materiais como betão e cimento. As novas casas de enxeimel encaixam-se perfeitamente no ambiente. E a avaliar pelas casas mais antigas, também deverão ter vários séculos pela frente. De volta à África, vamos até a Tanzânia. As pessoas chamam-lhe pai da inovação rural. Bernard Kiwia tinha apenas 16 anos quando começou a inventar coisas. E ainda é o que mais gosta de fazer. Mas também gosta de compartilhar o seu conhecimento. Visitamos seu centro de inovação, onde novas ideias são desenvolvidas em workshops e muitas são ecológicas. Onde a vontade há um caminho. O autodidata Bernard Kiwia é perito em criar dispositivos mecânicos e elétricos. Esta máquina, por exemplo, achata tubos para um sistema de irrigação gota a gota. O objetivo é ter um benefício óbvio. Percebi que o meio ambiente tem sido negligenciado, apesar de ser tão importante para a vida humana. Por isso decidi conectar-me na tecnologia que trabalha com o meio ambiente. Em casa, ele instalou este moinho de vento para produzir energia. Ele aciona a máquina de lavar feita em casa e bombeia a água de um poço próximo. A sua invenção não é apenas ecológica, também economiza muito tempo e trabalho. Quando não há vento, ele usa uma bicicleta estática para bombear água. Essa foi a sua primeira invenção. Em casa, não usamos energia da rede. Podemos aproveitar a energia do sol, e o sol é gratuito. Não temos de pagar nada, só precisamos de arranjar peças que convertem o sol em energia e instalá-las. Assim, protegemos o meio ambiente. Bernard Kiwia instalou painéis solares no seu telhado. Este fogão solar é outra das suas invenções. O inventor partilha o seu conhecimento e paixão com outras pessoas. Há alguns anos, ajudou a fundar o Centro de Inovação Social Twende, na cidade de Arusha. Aqui, ele e os outros membros da equipa desenvolvem novas ideias, como, por exemplo, o uso de materiais reciclados para construir uma cadeira de rodas. O gestor de projetos, John Zira, está aqui todos os dias. Twende é um centro de inovação social que procura capacitar a comunidade a resolver os seus próprios desafios, usando tecnologias locais. Sabem que não importamos este conhecimento ou estas coisas. São coisas que temos, que usamos em casa. São coisas que encontramos nas lojas locais e que podem nos ajudar. O centro está aberto a qualquer pessoa da comunidade que queira construir ou reparar coisas. Também desenha dispositivos para clientes. Muitos dos contratos são feitos com agricultores. Perguntam, por exemplo, se é possível construir uma máquina que planta sementes diretamente no solo. Bernard Kiwia e outros inventores tentam desenvolver soluções eficazes. Muitos clientes estão interessados no aquecedor de água movido a energia solar. Aqui, a parte mais importante são os tubos, que são mais difíceis de obter. Mas todas as outras coisas podem ser obtidas em lojas de ferragens locais. Nesta usei metais e ferros. O mais difícil são os tubos de aquecimento, mas as lâmpadas fluorescentes usadas podem funcionar se as pintarmos. Construído com materiais de segunda mão,
Este aquecedor solar de água custa apenas cerca de 155 euros, cerca da metade do valor de um comprado numa loja. Graças à sua criatividade e habilidade, Bernard Kiwia tornou-se um eco-empreendedor de sucesso e consultor de outros aspirantes a inventores. Espero que esta edição do programa o tenha convencido da importância de cuidar das árvores e talvez o faça repensar sobre o uso de lenha. Espero que, como eu, tenha achado os nossos temas interessantes. Eu sou Dália Lang e espero por si novamente na próxima semana para mais um Eco África, o magazine ambiental sobre temas de África e da Europa. Até lá, fique bem!